Pessoal, você sabe que a coisa tá feia pro Lula quando nem o pessoal do Datafolha consegue passar pano para ele. Olha só, saiu uma pesquisa recentemente aqui do Datafolha a respeito da expectativa das pessoas em relação à economia brasileira, né? Comparando no final do ano passado, que foi feita uma pesquisa também, e agora 3 meses de governo Lula decorridos. E o que acontece? O pessimismo aumentou, as pessoas estão menos confiantes em relação ao futuro do Brasil, estão muito mais temerosas agora que o Lula já está aí mais de 90 dias no poder, quase 100 dias no poder, né? Então tá todo mundo aí arrancando os cabelos. Mas eu vou dizer para vocês, tanto esse pessoal que supostamente respondeu essa pesquisa aqui, quanto o mercado financeiro e mais um monte de gente, estão sendo pessimistas de menos, estão sendo otimistas demais. Na minha interpretação, eu acho que a coisa tá muito pior do que o pessoal tá olhando aí, tá todo mundo dormindo no ponto ainda. Mas vamos chegar lá, vamos conversar sobre esse tema aqui, notícia que está no site do Correio Brasiliense. Não se esqueça, deixa o seu like e o seu comentário neste vídeo. Se você quiser colaborar financeiramente aqui com o meu canal, considere se tornar membro patrocinador. R$ 1,99 por mês não vai te fazer falta, mas vai me ajudar bastante, pode ter certeza disso, né? Mas então aqui, o principal ponto dessa pesquisa que eles fizeram foi a questão aqui da piora da economia, né? Se as pessoas estavam achando que a economia iria melhorar, iria piorar ou iria continuar do mesmo jeito. E aí em dezembro do ano passado, 20% das pessoas disseram que a economia iria piorar. E agora esse número saltou para 26%. Olha só que coisa, né? Um aumento substancial, um aumento de quase 50% aqui desse pessoal, aumento de 30%, né? Do pessoal que respondeu anteriormente, isso apenas 3 meses de governo Lula, né? Eu particularmente desconfio um pouco desses números, acho que eles estão maceteados para melhorar o cenário do Lula, como esse pessoal do Datafolha costuma fazer, diga-se de passagem, né? Mas ainda assim, eles não conseguiram melhorar totalmente a situação. O brasileiro está ficando mais pessimista com a economia e tem todos os motivos do mundo para estar assim, todos os motivos. Não tem outra expectativa além dessa aí de acreditar que o Brasil vai afundar do ponto de vista econômico. O debate que pode ser feito a esse respeito é o tamanho do buraco, né? Se ele tem fundo, às vezes é um buraco sem fundo, né? A gente nem sabe até onde nós iremos nessa história aí. Mas o pessimismo aí é não só esperado, como é o mínimo aí que cada um deve nutrir em relação ao governo do Lula, não é? E aí houve uma pequena queda aqui entre os que contam com uma melhora econômica de 49% para 46%. O brasileiro é muito otimista mesmo no final das contas, né? Quase metade da população acreditando que a economia do Brasil vai melhorar, né? Mas muito questionável isso aqui, não é? Isso aqui, essa pesquisa foi feita entre os dias 29 e 30 de março, finalzinho do primeiro trimestre do governo Lula. 2.028 pessoas foram ouvidas em 126 municípios, margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Então esse percentual aqui, por exemplo, pode ser até considerado algo, essa queda dentro da margem de erro, né? A questão do pessimismo, nem tanto, o pessimismo realmente deve ter aumentado nisso aí. E aí 23% das pessoas disseram que a situação no Brasil melhorou nos últimos meses, né? Não sei onde que esse pessoal vive aí, porque tá tudo muito mais caro, muitos impostos voltaram e agora a gente tá com um rombo fiscal gigantesco para arcar nesse ano aqui. Comparar 2023 com 2022 é até covardia, né? Não sei de onde que o pessoal tirou isso aqui, se é que essa pesquisa é fidedigna mesmo. Tem alguns pontos aqui que eu vou chegar ainda que me fazem duvidar um pouco, pelo menos da metodologia utilizada, não é? E aqui uma coisa muito curiosa a respeito de finanças pessoais, como tá aqui, ó. O Datafolha então perguntou como deve ficar a situação econômica pessoal. E aí 56% dos entrevistados acreditam em uma melhora, sendo que no final do ano passado eram 59%, né? E olha só que coisa. Vamos pegar o número do final do ano passado, dezembro. Quase 60% da população entrevistada, das pessoas entrevistadas, mas subentende-se aí que seja um retrato da população brasileira, né? Um extrato aí. Então, 60% desse pessoal falou que a situação econômica pessoal iria melhorar. E para pensar, quase metade da população votante votou no Bolsonaro. Então, quase metade da população acreditava que o Lula não era o melhor para a economia, para o andamento do país. Então, como mais da metade da
da população, 60% da população acredita que as finanças pessoais vão melhorar no decorrer do ano de 2023. Não faz muito sentido. É como se mais ou menos aí 10% da população brasileira, de uma parte da população que votou no Bolsonaro, agora dissesse, não, o Lula ganhou, votei no Bolsonaro, o Lula ganhou, mas vai ficar tudo melhor assim mesmo. Não faz muito sentido. Isso aqui é um pouco questionável. Mas a coisa segue mais curiosa ainda, né? Olha só esses números do desemprego. O pessimismo aumentou em relação à geração de empregos. 44% falam em aumento do desemprego, contra 36% no final do ano passado, 36%, e 29% acreditam que o desemprego vai ser reduzido, eram 37% no final do ano passado. Então o pessoal em massa aqui está acreditando que o desemprego vai aumentar no país durante esse ano aqui. Inclusive, a taxa de desemprego já está subindo esse ano, conforme foi apurado aqui no final de fevereiro. Aqui o pessoal do PNAD apurou isso aqui. Divulgaram também recentemente 8,6% de desemprego aqui no final do primeiro trimestre. Mas eu chamo a sua atenção para uma coisa aqui. 44% das pessoas, então, acreditam que o desemprego vai aumentar. Se você acha que o desemprego vai aumentar, pressupõe-se que você acredita também que a economia vai piorar, né? O que causa um aumento generalizado do desemprego? Uma melhora econômica? Naturalmente não. Se a economia melhora, criam-se mais vagas de emprego, mais vagas são preenchidas, menos gente fica desempregada nessa história. O aumento do desemprego costuma vir atrelado a uma piora da situação econômica. Então, como é que 44% das pessoas falaram que o desemprego vai aumentar, mas só 26% falaram que vai haver um declínio da economia nesse período? Tá dando uma diferença aqui de 18%. Por que tem 18% das pessoas que acham que a economia vai melhorar e o desemprego vai aumentar? Vai ter menos emprego com a economia melhorando? Não faz o menor sentido isso aqui. Então, isso ou é um problema da metodologia, da forma como a pergunta é feita para as pessoas aí, ou é um problema da apuração desses dados, ou é um problema dos próprios entrevistados, né? Que não é algo improvável também. A gente sabe muito bem como é que essas coisas funcionam. O brasileiro é capaz de responder A e B numa mesma sentença ali, sem problema nenhum. Há uma certa dificuldade de interpretação, especialmente em temas um pouco mais complexos. Pense, por exemplo, que Minas Gerais elegeu o Lula e elegeu o Romeu Zema para o mesmo estado. Não faz sentido, são duas propostas políticas totalmente diferentes. Como é que o indivíduo pode querer que o seu estado seja governado por um político mais liberal e o país seja governado por um indivíduo mais comunista? Não faz sentido algum isso aí. Então as pessoas realmente não têm essa conexão entre coisas diferentes, não sabem fazer essa conexão. É bem possível que seja um problema no final das contas aqui dos entrevistados, mas a pesquisa tem que ser capaz de prever isso também, tem que conhecer o público-alvo que está sendo pesquisado para dar um resultado fidedigno, né? Não é só jogar números assim, como se não tivesse problema nenhum. E pois bem, então nem o Datafolha, maceteando os dados como ele sabe fazer muito bem, conseguiu passar pano para o Lula nessa história. Mal começou o governo dele e as pessoas já estão pessimistas com o cenário econômico. E eu volto a dizer, elas estão certas em ser pessimistas. O mínimo que tem que ser é pessimista em relação ao futuro econômico do Brasil, com base em tudo que nós estamos vendo aqui, com as coisas que o Lula tem falado, as coisas que o Fernando Haddad tem falado, esse arcabouço fiscal que eles querem levar para o Congresso Nacional, que é um suicídio econômico, uma loucura, uma insanidade como raras vezes foi vista no Brasil, uma coisa assim impressionante o grau de loucura econômica desse povo aí. Então, não tem como o Brasil melhorar dessa forma. Assim, na melhor das hipóteses, não, é uma coisa assim quase idílica, o Brasil vai se manter estável, mas crescer economicamente isso não vai acontecer. A tendência é que o real se desvalorize, a inflação suba, a dívida pública suba e os juros tenham que ser mantidos altos também, talvez até aumentar mais. Fiz um vídeo recentemente falando que o Campos Neto disse que a taxa de juros Selic teria que ser 26,5% para conter o ímpeto da inflação e manter a inflação no centro da meta. Então esse governo que está aí, esse desgoverno do Lula, aliado aí com o Fernando Haddad, esse pessoal não tem compromisso com a economia, não tem compromisso com o progresso econômico, com a estabilidade financeira do país. Eles têm compromisso com o projeto político deles. Isso aí, a economia que se dane nessa história, o poder aquisitivo dos brasileiros que se exploda. Então, acho pouco ainda 26% das pessoas acreditarem que a economia vai piorar, teria que ser pelo menos 80%, aí 85%, porque a coisa já está escancarada. Isso nos mostra, inclusive, como o brasileiro precisa
ser mais instruída em matéria econômica, precisa de educação financeira o quanto antes para enxergar essas loucuras econômicas que nós já estamos vendo, já estamos enxergando. Grande parte da população, infelizmente, ainda é incapaz de lidar com esses números, compreender aí o que eles significam, não é mesmo? De qualquer forma, fica aí registrado o fato de que as pessoas estão pessimistas com o governo Lula, nada de novo nisso aí, isso é o esperado. Mas o que você achou dessa pesquisa do Datafolha? Você confia nesses números? Colabore com o nosso debate, deixe aí embaixo o seu comentário, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima!